It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Olá, bom dia! Quinta-feira, 26 de fevereiro. Eu sou o Duda Ventura e com o Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. O seu podcast só com notícias internacionais. Donald Trump fez o anual discurso para o Congresso americano. A fala é uma tradição dos presidentes dos Estados Unidos e busca, basicamente, traçar um panorama prévio do governo e abordar as expectativas para os próximos passos. E Trump, se empolgou. No tempo recorde de 1 hora e 47 minutos, ele abordou temas como a inflação no país e criticou a imigração ilegal, o que levou inclusive a intervenções dos congressistas democratas na sala. No cenário internacional, a escalada dos conflitos com o Irã foi tema. Trump afirmou que o Irã quer armas nucleares e mísseis capazes de atingir o país norte-americano. Em resposta, o Irã chamou as acusações de grandes mentiras e disse que o governo americano realiza uma campanha de desinformação contra o país. Vale lembrar que representantes das duas nações têm um encontro marcado para esta quinta-feira em Genebra, onde debaterão o programa nuclear iraniano. Mas enquanto Teherã defende que quer enriquecer urânio apenas para fins energéticos, os Estados Unidos acusam o governo de ter como objetivo a produção de bombas nucleares. Outro país que foi tema do discurso de Donald Trump foi a Venezuela. O presidente americano afirmou, abre aspas, "Nós acabamos de receber da nossa nova amiga e parceira Venezuela mais de 80 milhões de barris de petróleo", fecha aspas. A produção petrolífera venezuelana tem sido pauta central da relação entre os dois países desde que chegou às mãos do governo Trump na operação que prendeu Nicolás Maduro em janeiro deste ano. E um dos países que mais sentiu essa mudança na gestão do petróleo foi Cuba. A ilha vive uma crise energética, porque os americanos tinham interrompido o envio do petróleo venezuelano. Mas isso mudou nesta semana. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que vai autorizar empresas a revender petróleo venezuelano a Cuba. Ainda assim, esse suposto voto de amizade não impediu mais uma tensão entre os dois países. A nova escalada aconteceu depois que militares cubanos entraram em confronto e mataram 4 cubanos residentes dos Estados Unidos em uma lancha. 6 outras pessoas ficaram feridas e 2 foram detidas. De acordo com uma nota do governo cubano, os sobreviventes alegaram que pretendiam se infiltrar para fins terroristas e também que encontraram fuzis, pistolas, coquetéis Molotov e outros equipamentos de estilo militar na embarcação. E enquanto os Estados Unidos se envolvem em tensões diplomáticas e econômicas, outros países do mundo, antes muito dependentes dos americanos, buscam fortalecer laços. É o caso do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, que viajou à China, e do Mercosul, que tenta acelerar a ratificação do acordo com a União Europeia para a formação de uma zona de livre comércio entre os dois blocos. Nesta quarta-feira, o Senado do Paraguai votou por unanimidade pela aprovação, e hoje o mesmo deve acontecer na Argentina. No Brasil, o texto já passou pela Câmara dos Deputados e segue agora também para o Senado, a última etapa antes de entrar em vigor. Compartilhe nosso podcast nos seus grupos de mensagens com amigos e a família. E claro, não se esqueça daquelas 5 estrelinhas no seu tocador de áudio. Para vocês, um bom dia, um grande abraço e até mais!